Galerinha dos sextos anos, sexto ano A, sexto ano B, tudo bem? Espero que sim. Que saudades das nossas aulas presenciais. É por isso que hoje estou aqui para darmos continuidade às atividades que já estamos desenvolvendo com vocês ao longo dessa quarentena. Espero que vocês aí de casa estejam acompanhando as nossas postagens. O assunto da nossa aula de hoje é processos de formação das palavras. Nesse assunto, vamos entender melhor como as palavras na língua portuguesa são formadas. Espero que vocês consigam entender direitinho para depois realizar as atividades. A partir de agora, passarei algumas imagens. E a cada imagem que passarei, explicarei para que você entenda melhor. Vamos começar. No processo de formação das palavras, observem aí que bem no meio dessa imagem nós temos algumas palavrinhas. É porque no processo de formação das palavras, nós vamos entender como as palavras na língua portuguesa elas são formadas. Você sabia que palavra forma palavra? Pois é, então é sobre isso que vamos estudar. Vamos rever o que são palavras primitivas, o que são palavras derivadas, palavras simples, palavras compostas, o que é prefixo, o que é sufixo e entender o que é parassintética. Observe aí que temos conceito das palavras primitivas, que são aquelas que não resultam de nenhuma outra palavra, como é o caso da palavra ler, da palavra fogo, da palavra amor, da palavra flor e outras mais. As palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de uma primitiva, como é o caso da palavra reler. Ler é a primitiva, reler é a derivada. A mesma coisa vai acontecer com a palavra amoroso. Amor é primitiva, amoroso é derivada. E também as palavras compostas. As palavras compostas que resultam da ligação de duas ou mais palavras primitivas, ou seja, é a ligação de duas palavrinhas primitivas que vão formar uma palavra derivada. Observe que as palavras primitivas, elas estão centralizadas. Isso significa dizer que elas são tão importantes a ponto de formarem palavras derivadas e palavras compostas. Então, o processo de formação de palavras, ele resulta justamente dessa formação aí das palavras derivadas e das palavras compostas a partir das palavras primitivas. A partir desse conceito, nós vamos entender como é que se estruturam as palavras que se formam a partir das palavras primitivas. As palavras, elas são formadas por partes menores, ou seja, elas são decompostas em partes menores. Essas partes menores são chamadas morfemas ou elementos mórficos. São esses elementos ou esses morfemas que vão estruturar as palavras. Os principais elementos mórficos ou os principais morfemas são os radicais e os afixos. O radical, no caso, ele é o elemento básico da palavra, é o elemento mais importante, pois é ele que contém o significado da palavra. É a partir do radical que formaremos novas palavras, acrescentando a esse radical outros elementos, que no caso serão os afixos. Observe a palavra terra. A palavra terra é a palavra primitiva. A partir dela, nós formamos as palavras terrinha, terreno, terreiro, terráqueo e outras que forem possíveis. Observem que nessas palavras há um elemento comum, ter. Esse elemento comum é o radical. Ele deve aparecer em todas as palavras. Na palavra primitiva, porque ele é o radical, e em todas as palavras que foram derivadas a partir da palavra primitiva. Então, vamos entender que um mesmo radical, ele pode aparecer em mais de uma palavra. Temos um outro exemplo aí, a partir do radical pedra, que foi retirado da palavra primitiva pedra.
A partir de pedra, formamos pedreiro, apedrejar, pedroso, pedregulho, pedraria, etc. As palavras que apresentam o mesmo radical e uma mesma significação são chamadas de palavras cognatas. As palavras cognatas são as palavras que são as palavras que pertencem à mesma família da palavra da palavra primitiva, tá? Ou seja, as palavras cognatas são aquelas palavras que pertencem à mesma família da palavra primitiva. Depois, nós temos os afixos, tá? Os afixos são outros morfemas também de grande importância na formação das palavras. Eles são apresentados como prefixos e sufixos. Os prefixos são aqueles elementos que serão colocados antes do radical. Ou seja, você tem a palavrinha ligar, você coloca desligar. Des é o prefixo porque ele vem antes do radical. Você tem a palavrinha feliz, você coloca in. In é o prefixo porque ele vem antes do radical. E assim também na palavra retomar. Tomar é a palavra primitiva. Re é a palavra, é o prefixo. Formou retomar. Os sufixos são elementos que vão aparecer depois do radical. Depois do radical, como é no exemplo pedreira, no exemplo pontinha e no exemplo amoroso. Observe que o elemento que está destacado em preto, ele vem depois do radical, por isso que se chama sufixo. Então, reforçando, o prefixo é o elemento que vem antes do radical, o sufixo é o elemento que vem depois do radical. Quando formamos palavras a partir da junção de prefixos ou de sufixos ao radical, nós estamos formando palavras pelo processo de derivação. Há 4 tipos de processo de derivação: o processo de derivação prefixal, o processo de derivação sufixal, o processo de derivação prefixal e sufixal e o processo de derivação parassintética. Nós vamos iniciar pela derivação prefixal. Lembre aí, olha, prefixal, lembra o quê? Prefixo. Então, as palavras que são formadas pelo processo de derivação prefixal são aquelas que foram acrescentadas o prefixo no início do radical ou antes do radical. Veja o exemplo. Você tem feliz, acrescentou o prefixo in, infeliz. Contente, acrescentou o prefixo descontente. E assim, a mesma coisa vai acontecer com surgir, ressurgir, calçar, descalçar. Esses elementos que foram colocados antes do radical são chamados de prefixos. Depois da derivação prefixal, nós temos a derivação sufixal. Lembrem, sufixal vem de sufixo. Então, as palavras que são formadas pelo processo de derivação sufixal são aquelas que se acrescentam um sufixo no final do radical, ou seja, depois do radical. Veja aí os exemplos. Feliz, felizmente. Contente, contentamento. Surgir, surgimento. Calçar, calçados. Observe que os elementos que estão destacados em amarelo, eles foram colocados depois do radical, porque eles são sufixos. Então, derivação prefixal é quando se coloca o elemento antes do radical. Derivação sufixal, quando se coloca o elemento depois do radical. Depois da derivação prefixal e sufixal, nós temos as palavras que são formadas pelo processo de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que é aquela em que na palavra é acrescentado tanto um prefixo quanto um sufixo, ou seja, acrescenta-se antes e depois para poder formar uma nova palavra. Você tem a palavra feliz. Para formar infelizmente, você precisou do prefixo in e do sufixo mente. Para você ter a palavra descontentamento, você precisou do prefixo des e do sufixo amento. A mesma coisa
a mesma coisa vai acontecer com as demais palavras, tá? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nessa derivação prefixal e sufixal para não confundir com a derivação parasintética que eu vou apresentar para vocês. Na derivação parasintética, ela é parecida com a derivação prefixal e sufixal. Portanto, tem um item de grande importância que vai diferenciar as duas. Observe que na derivação parasintética vai acontecer o acréscimo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, de um prefixo e um sufixo. Ou seja, as palavrinhas que são formadas por derivação parasintética, elas precisam obrigatoriamente tanto do prefixo quanto do sufixo. Porque se acrescentar só o prefixo, a palavra não tem sentido, a palavra não existe. Se acrescentar só o sufixo, a mesma coisa. Então, nesse processo, é obrigatório o acréscimo dos dois elementos, ou seja, do prefixo e do sufixo. Isso já não ocorre na derivação prefixal e sufixal. Vejamos aqui a diferença entre derivação parasintética e derivação prefixal e sufixal. Observe aí a palavra anoitecer. Na palavra anoitecer, se nós retirarmos o prefixo a palavra fica noitecer. A palavra anoitecer não existe, não tem significado. Por isso que ela é uma palavra formada por parassíntese. Mas se você tem a palavra infelizmente, observe que se você retirar o prefixo in, felizmente existe. Significa dizer que não é obrigatório o uso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, tá? Isso já não ocorre na parassíntese. Na parassíntese é obrigatório o uso tanto do prefixo quanto do sufixo para poder formar a palavra. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos entender agora como acontece o processo de derivação das palavras por composição. É um processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. Ou seja, a composição, nós vamos juntar duas palavrinhas primitivas para formar uma palavra composta. Só que aqui ele vai acontecer de duas formas, ou por justaposição ou por aglutinação. Como é que isso acontece? Quando juntarmos palavra por justaposição, vai acontecer o seguinte: as palavrinhas que nós juntarmos para formar uma palavra composta, elas não sofrerão nenhuma alteração, nem na escrita, nem na pronúncia. Você vai apenas juntá-las para formar uma nova palavra. Ou ela vai ser separada pelo hífen, ou não vai ser separada pelo hífen. Por exemplo, você tem a palavra girassol. Para formar girassol, você precisou da palavra gira mais a palavra sol. Duas palavras primitivas. Você formou girassol. Mesmo que aqui tenha acrescentado um S para facilitar a pronúncia. Para pé de moleque, você precisou da palavra pé, da palavra de, da palavra moleque. Você precisou de 3 palavrinhas. Mas a escrita ficou a mesma, a pronúncia ficou a mesma. Nesse caso, essas palavras foram formadas pelo processo de pelo processo de composição por justaposição. Isso já vai ser diferente no processo por aglutinação. No processo por aglutinação vai haver alguma alteração, pelo menos uma alteração vai haver, seja na palavra escrita ou seja na pronúncia. Observe a palavra planalto. Para você formar a palavra planalto, você precisou da palavra plano mais a palavra alto. Mas ao formar a palavra planalto, houve a perda do O. Nesse caso, houve uma alteração na grafia. É por isso que quando acontece esse tipo de formação, nós dizemos que é uma composição por aglutinação. Isso vai acontecer na palavra embora, que você forma pela união das palavras em, boa, hora. Isso vai acontecer na palavra aguardente, que você vai juntar as palavras água mais ardente e assim por diante. Tudo bem? Entenderam? Eu espero que vocês realmente tenham entendido, que a nossa aula tenha sido agradável
e que você agora dê continuidade à atividade do livro, das páginas 20, 21 até a página 23, para exercitar todas essas informações que nós acabamos de transferir para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.